Você prefere rumor ou humor? Esmola ou escola? Assalto ou asfalto? Zerar ou gerar? Sua escolha faz toda a diferença. Nessas eleições, vote consciente. Saiba mais em nossas redes sociais. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Olá! Hoje vamos falar sobre uma técnica que vem sendo utilizada no Poder Judiciário em Mato Grosso para tentar buscar a conciliação entre as partes, não só na área do direito da família ou de conflitos, de adolescentes em conflitos com a lei, mas é uma área que está se expandindo bastante, é a constelação familiar. Vamos conversar hoje com a Roberta Calix Coelho Costa. Ela é servidora pública e é uma estudiosa, né, uma apaixonada aí por essa técnica de constelação familiar. Obrigada pela sua presença aqui na RedeTV, Roberta. Conta já um pouco pra gente o que significa, que técnica que é essa? O que é a constelação familiar? A constelação familiar é uma técnica desenvolvida pelo filósofo alemão Bert Hellinger. Ele hoje ainda é vivo, está com aproximadamente 91 anos e trabalha assim, assiduamente, desenvolvendo e pulverizando para o mundo todo. Ela é conhecida no mundo todo e hoje... Na verdade, esse movimento começou em 2006 com um juiz do Tribunal da Justiça da Bahia, o Dr. Sam Storch, que viu como essa técnica dava resultados e trouxe para o Poder Judiciário na atuação dele. Essa técnica, ela consiste, seria mais interessante falar como que ela é aplicada no Poder Judiciário. O juiz, ou um facilitador da técnica, o juiz seleciona os processos em que ele vê que é possível a aplicação dessa técnica, chama os jurisdicionados, as pessoas que estão envolvidas num processo judicial, e inicialmente ele faz uma palestra explicando as leis que embasam essa técnica, que são 3 leis. Que é a lei do pertencimento, o equilíbrio entre o dar e o receber e a lei da hierarquia. Nesse momento que ele vai desenvolvendo, falando sobre essas leis, as pessoas ali envolvidas, elas vão vendo em que momento das suas condutas elas teriam em tese violado essas leis. E é muito interessante como que casa com o direito. O direito trabalha com leis e esse filósofo alemão trabalha com essas leis, que são leis como se fossem universais, como a lei da gravidade, mas são leis que permeiam as relações humanas, as nossas relações. Após essa vivência, para várias pessoas, ele conduz uma espécie de meditação, de interiorização. Ali um momento que ele conduz e depois desse momento ele seleciona alguns casos pontuais mais complexos e aplica a técnica efetivamente. A constelação familiar, até o termo constelação, quando a gente conversa com alguém que não tem o hábito, parece que é algo relacionado à astrologia. E não é. Por quê? Por que isso? Isso é interessante saber também. As traduções, o Bert Hellinger é alemão. Só que os livros que chegaram aqui no Brasil inicialmente já eram traduzidos para o inglês. E no inglês utilizava constellation. Então, para quem traduziu aqui no Brasil, achou que seria constelação, ficaria melhor. Só que quando você pega o termo em alemão, que é Familienausstellung, a melhor, digamos assim, tradução seria uma representação familiar. É como se fosse um posicionamento dentro de um sistema, o posicionamento de uma pessoa dentro do seu próprio sistema familiar. Então, na verdade, porque a gente sabe, se existe um processo judicial, em regra, existem pessoas brigando por algum motivo, né? Seja porque um familiar morreu e aí estão brigando pela herança, seja a guarda de uma criança, né? No caso do Pomeri, que vocês aplicam também, né? Existe aí a situação do adolescente em conflito com a lei, que às vezes vem já de um histórico familiar conflituoso também, né? Então, isso seria uma forma de fazer com que as pessoas
pensem, né, no seu papel ali e cada uma se colocar na sua situação e se abrir, é quebrar as barreiras? Seria por aí? Sim. Esse movimento pacificador, ele iniciou efetivamente com a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. E essa resolução, ela trouxe várias formas que o Poder Judiciário, de várias técnicas, vários mecanismos que o Poder Judiciário poderia trazer para humanizar mais a sua atuação. Eu consigo ver dessa forma. E aqui no Tribunal de Justiça, com a desembargadora, vice-presidente do Tribunal, desembargadora Clarice, ela tem feito um trabalho muito bonito, porque além das centrais de mediação, de conciliação, dos núcleos, ela tem montado as oficinas de parentalidade, as oficinas de direito sistêmico. E no caso do Pomeri, hoje, quem iniciou esse movimento foi a doutora Jaqueline Cheruli, juíza de Várzea Grande. E como que é feito? Eles selecionam aqueles casos e como que... a aplicação da técnica, ela repercute na vida, por exemplo, do menor infrator, do adolescente, como para ele olhar para aquilo, para o ato que ele fez, com outro olhar, um olhar bem mais humano. Isso não significa que ele vai deixar de ser responsabilizado pelo que ele fez. A responsabilidade criminal vai continuar, até porque ele cometeu um ato e ele precisa ser responsável por isso. Mas além disso, existe um trabalho com esse olhar muito mais humano em que ele começa a ter outros tipos de percepção, até para eventualmente quando ele cumprir a medida que for imposta a ele, ele saia e o objetivo seria que não continuasse perpetuando, né? Ele tivesse um outro olhar e existe essa já foi compilado os dados, até pelo Dr. Sam Storch, que quando ele aplicou essa técnica, que ele tem aplicado excessivamente no mutirão lá na Bahia, ele conseguiu um índice de 90% de acordos na época que ele estava na vara de família, quando uma pessoa envolvida no processo participou. E 100% de acordo quando as duas pessoas participaram da aplicação da técnica. No caso, por exemplo, do Pomeri, né? Existe já, por parte da sociedade, um descrédito muito grande quanto à reinserção social desses adolescentes. Muitos começam a praticar crimes muito novos e às vezes chegam ali com 14, 15, 16, 17 anos já com um histórico aí até de crimes bárbaros, né? É claro que a gente fala que o menor ele não comete crime, a gente às vezes sabe que existe toda a terminologia correta, né? Mas assim, a população vê esses menores como bandidos e não acredita que eles possam ser recuperados. Nesses casos, qual é o índice? Já tem um percentual aí, já tem um histórico, uma pesquisa de índice de reinserção que realmente acontece, do menor não reincidir, não voltar de repente à medida? Existe já algo nesse sentido? Em relação à aplicação da técnica, ainda não foi divulgado os dados ainda. O Dr. Sam Storch já aplica na Bahia, já tem, eu acho que uns 2 anos. E aqui no Mato Grosso, por meio da doutora Jaqueline Cheruli, ainda não se compilou mesmo, porque é novo, é um movimento muito novo, começou há pouco tempo. Mas é mais uma das técnicas, mais um dos métodos que servem, sim, para com que a gente construa uma sociedade melhor e que eles efetivamente saiam após a aplicação dessa medida socioeducativa, seja de internação, seja de outro tipo, saiam com uma outra forma de ver a vida. É um movimento bem mais humano, assim, é muito bonito. Só que dados efetivamente compilados ainda não tem, mas logo mais eu acho que já vai sair, sim. Você também acompanha aí esses casos todos, né? E vocês estão com um projeto para implantar em vara da área empresarial, aí como é que é? Quer dizer, a gente não imagina assim, né? Conflitos familiares, né? Algo meio que quase que como uma terapia, né? Mas e nesses conflitos
empresariais, aí, que é praticamente envolvendo o interesse financeiro. Como é que funcionaria? Foi muito interessante, foi uma ideia da doutora Tatiane Colombo, juíza também aqui de Cuiabá, e ela idealizou esse projeto com aplicação nas varas de falências e recuperação judicial e cartas precatórias, que é uma vara aqui em Cuiabá, e ela redigimos um projeto para a Oficina de Direito Sistêmico lá, já foi realizado um primeiro movimento, mais para ver como que a condição da vara para a gente aplicar, porque a constelação familiar, o universo da constelação familiar, ele é composto, é como se ele tivesse em 3 ramificações. Ele iniciou com o filósofo Bert Hellinger, esse alemão, que são as constelações familiares sistêmicas. Aí tiveram seguidores dele, o Matthias Varga e a Issa Sparrer vieram com a constelação estrutural. Tem a base do pensamento, mas eles se estruturaram de outra forma. Essa constelação estrutural, ela é muito aplicada a empresas, a organizações, e tem, assim, ótimos resultados. Inclusive, existe uma formação aqui, a gente participa, que o Guilherme Chegaray, que é um dos pupilos do Matthias Varga, está aqui, a gente está se formando já agora, fim do mês, e a gente vê a aplicabilidade, é muito interessante os resultados, porque esses conflitos também envolvendo empresas, falências, recuperação, se você for olhar ele sobre esse viés sistêmico, ele está muito interligado às outras relações estabelecidas entre sócios e clientes e fornecedores, entre sócios, proprietários e funcionários que foram excluídos, que não foram integrados. Então existe todo um movimento, sim, que interfere na empresa, e a gente vai ter a oportunidade agora de também aplicar e ver como que vai ser o resultado disso nessas varas de recuperação. Quer dizer, na verdade, vai além da questão financeira, friamente falando, né? A pessoa que, de repente, se interessar pela técnica e quiser atuar como facilitadora, existe um curso, uma especialização? Como é que é a formação de vocês? A formação, essa pergunta é muito interessante, porque a Hellinger Schule, que é o Instituto Hellinger, ele veio para o Brasil esse ano. Antes, a gente tinha que ir para a Alemanha participar de vários seminários deles para ser formador. Algumas pessoas iam e montaram uma carga horária que você passa, e normalmente dá mais ou menos 1 ano e meio de formação para você aplicar a técnica. Aqui no Brasil tem formadores assim que compilaram, mas agora a Hellinger Schule está aqui. Inclusive, já iniciou a pós em Direito Sistêmico, existe uma pós-graduação em Direito Sistêmico, que já é científico mesmo, é científico, reconhecido pelo MEC, enfim, é uma pós, e quem tiver interesse pode entrar no site da Hellinger Science, pode entrar, tem a faculdade que está tomando conta dessa pós, é a Faculdade de Novare, e já tá ela já está indo para o 3º módulo, e já existem formações pela Hellinger Schule em andamento também. Olha, que interessante. É uma formação, é como se fosse uma pós. Qualquer pessoa, independente da sua formação inicial, se sentir que tem essa... Se identificar com a aplicação dessa técnica, pode, independente, eu no meu caso, a minha formação, eu sou advogada, sou servidora pública e me apaixonei pela técnica, mas conheço os psicólogos, conheço os administradores. Olha, então, que interessante, muito bom. Roberta, muito obrigada pela sua entrevista, por essa conversa tão interessante, trazer algo tão novo, tão importante. Eu que agradeço a oportunidade.
Nós conversamos hoje com Roberta Calix Coelho Costa. Ela é servidora pública, uma estudiosa de um método novo que busca aí conciliar, busca trazer resultados em várias áreas. Aí está sendo aplicada na Justiça em Mato Grosso, é a constelação familiar. Você pode pesquisar um pouco mais, você viu aí a notícia que ela deu, tem pós-graduação, então é uma técnica reconhecidamente científica. De repente você se identifica, né? Quem sabe você também contribui aí para resolver aí tantos conflitos que existem não só na justiça, mas em outras áreas. Você pode ouvir essa entrevista, passar adiante, compartilhar, é só acessar o site rdnews.com.br/rdtv e também tem lá no canal do YouTube do RD News. A gente se vê na próxima.